Então, dando início aqui ao seminário dessa tarde, né? Eu gostaria de primeiro fazer, então, a introdução do Franklin, e depois do Dr. Dodds, né? Qual que vai ser a ordem de apresentação, Franklin? Você vai primeiro, o Dr. Dodds primeiro? Isso, eu começo. Você começa. Eu start. Então, gostaria de apresentar o Franklin Magnum, né? Que ele é um cientista sênior da Gale, né? Ele teve aí o seu título de biólogo, né, na Universidade Estadual da Paraíba, depois do mestrado e doutorado na UFV, e depois aí fez vários estágios de pós-doutoramento, né, na UFV, no Max Planck da Alemanha, né, da fisiologia de plantas, né, e também depois na Unicamp, e culminou aqui hoje tendo todo esse background e está contribuindo aí na Gale, né? And the Dr. Dodds, he's a very experienced guy. I just look for the internet for your CV, and I have the pleasure to see that you have something like more than 30 years of experience in interdisciplinary teams and leading some pharma company and a biotech company, and also renewable chemical company. So this is a pleasure to have you here. And then actually, he's a chief technology officer in the Gale, and will give a talk about all the activities that Gale have been conducted also in Brazil and especially in the US. So it's a pleasure to have you here Thank you. today. Thank you. So Franklin, you can start your talk, and later we go to Dr. Dodds. Thank you. Boa tarde para todos vocês. Primeiramente, agradeço, né, o interesse de vocês estarem aqui compartilhando esse momento. Na verdade, é um momento para a gente conversar, trocar experiências, né? E agradecer também à universidade por ter feito esse convite, por ter interesse no nosso trabalho, né? Se a gente está sendo procurado para passar um pouco do nosso trabalho, é porque, de alguma forma, a gente está fazendo o trabalho certo. Então, estou bastante contente. Feliz também de estar compartilhando nesse momento com o David, como você mesmo apresentou, é um pesquisador com experiência e uma bagagem fenomenal. E, para mim, está sendo uma honra estar compartilhando esse tempo aqui junto com ele. Certamente, não só vocês, mas eu vou estar aprendendo bastante, certo? E aí vamos falar um pouquinho da proposta da Gale enquanto empresa. A Gale, que certamente vocês deram uma pesquisada, deram um Google, como a gente sempre fala, para tentar entender um pouco dessa empresa. E o portfólio principal nosso é o algodão, né? É isso que lançou a Gale, foi esse produto que chamou toda a atenção para o mundo da nossa empresa, né? Em termos de propostas de trabalho e também o que a gente quer trazer de inovação para a agricultura. E isso passa pela questão principalmente do algodão, como ele é produzido hoje, né? A gente vê que o algodão, ele hoje ocupa em pequenas áreas de produção. Você pode pensar, são 60 países que produzem o algodão, né? Para alguns podem pensar, nossa, é uma quantidade grande, mas de fato não é. Você pensando aí todo o aporte que esse tipo de cultura precisa oferecer a todo mundo, né? Todo mundo utiliza o algodão, seja para o vestimento ou para qualquer outros fins, mas o algodão ele é um produto bastante utilizado. E quando se pensa que apenas 60 países produzem a fibra do algodão, de certa forma, é uma quantidade pequena, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma cultura que tem um impacto orçamentário bastante significativo, né? Para vocês verem em termos atuais, são quase 147 bilhões de dólares que essa cultura rende, movimenta tanto na fibra bruta quanto também nos produtos derivados, né? Principalmente o vestimento. E em termos de área plantada, a gente tem aí cerca de 35 milhões de hectares, né, de hectares sendo cultivados com algodão. E vocês
provavelmente já tiveram o conhecimento de que o Brasil, ele é, de certa forma, um dos representantes principais do algodão. A gente, para título de exemplo, a gente tem a Embrapa Algodão, né, situada hoje a sede principal na cidade de Campina Grande, a cidade o qual eu sou natural e é onde foi que eu comecei as minhas primeiras pesquisas com algodão, né? Hoje o algodão plantado, de certa forma, ele fica situado no Cerrado, é no Cerrado que a gente tem a maior parte da fibra produzida, embora a pesquisa de fato, ou seja, todo o desenvolvimento tecnológico do algodão, ele acontece na cidade de Campina Grande. É lá que encontram-se os principais pesquisadores que vêm trazendo bastante inovação. E por muita coincidência, passaram-se anos aí, desde 2006, quando eu comecei a minha iniciação científica lá na Embrapa Algodão. Passado aí anos, eu voltei novamente a trabalhar com essa cultura que eu tenho bastante afinidade. É uma cultura que eu conheço os desafios, eu vi de perto os desafios tanto para o grande agricultor, né, o grande produtor, desculpa assim, quanto para o pequeno agricultor, né? Então, eu consigo falar com uma certa segurança a respeito dessa cultura. Mas aí a questão ao mesmo tempo que essa cultura ela tem toda essa rentabilidade, ela é uma agricultura que ela agride bastante o meio ambiente, né? E a gente vai entrar em detalhe mais na frente, né, de por que isso acontece, e a gente vai discutir bastante isso aqui, porque a Gali vem justamente como uma empresa que quer trazer uma nova opção. Ela quer realmente reinovar dentro desse âmbito da agricultura. E aí a agricultura do algodão, ela passa por alguns pontos que está mencionado aqui no texto à esquerda, que a demanda de água, que é muito assustadora. Para vocês terem ideia, quando você pega uma planta de algodão que é cultivada hoje, apenas 3% dela é de fato utilizado, que é a fibra. Então você tem todo o insumo que é depositado nessa planta, ou seja, para o cultivo dessa planta, né? Mas apenas 3% dela é aproveitada. Ou seja, você tem um gasto de água excessivo, você tem um gasto de fertilizantes excessivos e logicamente, você também utiliza bastante defensivos químicos. Esses defensivos químicos, para vocês terem uma ideia, hoje o algodão, em um período de cultivo, ele chega a sofrer de 4 a 5 aplicações. E cada aplicação de defensivo pode conter de 12 a 15 tipos de produtos. Ou seja, você está despejando no ambiente um pool de químicos que muitas vezes, no final, são aplicados de forma exacerbadas e além de ser aplicado de forma exacerbada, apenas ele vai contribuir para que apenas 3% desse material, ou seja, da fibra, seja utilizado no final da cadeia. Tá bem? E aí, trazendo para vocês alguns desses problemas, vamos dizer assim, desse tipo de cultivo, a Gali ela vem justamente propondo, né, uma nova forma, né, de pegar essa mesma cultura, que já tem tanto problemas associados a elas, minimizar ao máximo esse tipo de impacto. Ou seja, tornar esse tipo de produto, ou seja, produzir a fibra do algodão em laboratório de forma a minimizar os impactos ambientais. E a gente vai provar, e aí eu vou trazer ao longo da apresentação, que a gente está no caminho, a gente, né, vem obtendo bons resultados, e tudo que eu vou passar para vocês aqui de traçar uma relação dos problemas da agricultura tradicional do algodão e o que a Gali vem trazendo de inovação, ao final eu tenho certeza que meu papel aqui é convencê-los que a gente está no caminho certo e que vocês, de certa forma, vão sair aqui entusiasmados com a proposta que a Gali está querendo trazer, quer dizer, querendo não, né, que já está trazendo para esse ramo da agricultura. Então, passando rapidamente a alguns pontos de como a Gali vem cultivando esse algodão. Para vocês terem ideia, hoje o algodão que é produzido pela Gali, ainda que de forma em escalas pequenas, né, quando a gente compara a agricultura tradicional do algodão, a gente ainda vem produzindo quantidades pequenas, né, mas a nossa meta, e a gente está trabalhando, e o David vai explorar bem isso mais à frente, como é que a gente pretende escalonar essa produção. Para você ter ideia, apenas a gente consegue hoje produzir algodão 10 vezes mais rápido
né, do que a cultura tradicional. Ou seja, imagine o ganho de tempo que a Gali está trazendo de inovação para essa cultura. Para vocês terem ideia em questão de espaço, né, eu mostrei para vocês lá, no primeiro slide, toda a área ocupada para se cultivar o algodão atualmente. Se a gente for pegar esse mesmo número e tentar fazer uma relação da área que ocupamos hoje para produzir essa mesma quantidade de fibra, a gente, em termos proporcionais, é equivalente a apenas 1%. Então, imaginem só a gente ter a capacidade de produzir uma fibra de algodão utilizando praticamente apenas 1% desse espaço que é hoje utilizado para fazer o mesmo cultivo do algodão in natura. A gente utiliza, na nossa metodologia, né, na nossa tecnologia, cerca de 80% menos água, né, na produção, e que é uma coisa que também impacta bastante, valoriza a nossa proposta enquanto tecnologia. E, logicamente, outros insumos, como eu já mencionei para vocês, não só a água, né? A gente agora, atualmente, vocês vêm acompanhando na mídia todo o problema que o Brasil, principalmente, vem sofrendo com o abastecimento da adubação, né? Então, pensar hoje que a empresa nossa, que visa um futuro não muito distante, que é cada vez mais não ficar dependente da agricultura tradicional, que tanto utiliza desses insumos, e a gente vê hoje, no presente, a gente passar o mesmo problema que é a dependência de insumos da Rússia, né, principalmente a insumos, os adubos que aqui eu estou mencionando, a gente conseguir pensar que hoje a gente está encarando um problema de não ter adubos, e a empresa Gali está justamente visando uma agricultura mais à frente que vai, de certa forma, minimizar ou necessitar cada vez menos desses insumos, né? Então, a gente consegue hoje traçar um paralelo muito, muito fácil, né? Vocês estão acompanhando isso e, de certa forma, é gratificante mostrar esse paralelo tão presente no momento. Certo? Pode passar, Lívia, por favor. Obrigado. Então, diante alguns desses pontos que eu trouxe para vocês, a Gali vem, esse é o título, vamos dizer assim, mais chamativo, né, o que a gente tanto gosta de utilizar. A Gali ela vem justamente para revolucionar a cultura do algodão, né? E revolucionar essa agricultura significa estar indo ao encontro, né, que fique bem travada essa palavra, indo ao encontro de toda uma política ambiental. Então, não é só produzir algodão com todos esses benefícios de custo, né? Que a gente está falando aí de insumos cada vez menores, usando cada vez menos insumos, menos água, mas também a gente tá gerando uma tecnologia que ela é, de fato, uma tecnologia que vem ao encontro de preservar o meio ambiente. Uma vez que, se a gente pensa, só fazendo novamente aquele ponto que eu trouxe para vocês, a economia de água, a menor utilização de pesticidas, né, a contaminação de solos com adubos exagerados, que a gente sabe que muitas dessas culturas, principalmente o algodão, utiliza de uma adubação muito forte, que acaba aplicando muito mais do que precisa, com o objetivo de garantir uma produtividade, mas, consequentemente, essa produtividade ela gera um impacto muito maior nos solos. Então, a Gali vem justamente com essa proposta, né, de ter uma cultura que tanto é precisa no mundo, porém de forma sustentável, que é a palavra-chave e a palavra do momento. E aqui, gente, eu vou traçar para vocês alguns paralelos da agricultura do algodão tradicional e a nossa proposta enquanto empresa. Fiquem à vontade para interromper qualquer momento, se algum ponto não ficou claro, se você tem algum contraponto para dizer, não, Franklin, mas isso aqui não é bem assim, e esse ponto, como é que você observa esses aspectos dentro desse contexto que você está apresentando? Então, fiquem à vontade para me interromper, né? A ideia aqui é a gente trocar, eu vou ficar falando aqui, mas eu gostaria muito que vocês também me provocassem, caso eu esteja falando alguma coisa que vocês, de certa forma, pensaram assim, mas calma que não é bem assim.
certo? Então, a questão hoje do algodão convencional, como eu já mencionei aqui, a gente tem um alto consumo de água, né? Em contrapartida, hoje, o algodão que a Gali produz, ele utiliza de água, a gente utiliza menos água, e essa água que a gente utiliza, parte dela a gente consegue reciclar, né? Consegue reutilizar também, né? Principalmente a questão, outro ponto que cabe destacar é a área ocupada, né? Hoje, o cultivo do algodão, ele ocupa áreas e mais áreas. Se vocês tiverem um dia a oportunidade de ir à região do Cerrado brasileiro, a gente tem soja e algodão praticamente, né? Ocupando toda aquela região que já é uma região bastante debilitada, né? Que, devido a essas agriculturas que tanto adentram, né, nessa região, nesse nosso bioma, né? Enquanto que, como eu mencionei para vocês, hoje a Gali consegue produzir em termos equivalentes de algodão, utilizando apenas 1% dessa mesma área. Ou seja, imagina aí o quanto de algodão que a gente não pode produzir num espaço muito menor. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, Franklin, por que isso é um ponto tão interessante do ponto de vista global? Pensem só, hoje, na primeiro slide que eu mostrei para vocês, apenas 60 países têm a capacidade de produzir o algodão. Fatores climáticos, principalmente, né? Questões também de território, né? Agora, imaginem nações que, por sua vez, apresentam condições climáticas não favoráveis e territorialmente menores, produzirem a mesma fibra de algodão. Então, a gente descentraliza a capacidade de produção de algodão de apenas 60 países e pode, de certa forma, distribuir em outros países que querem, por sua vez, utilizar essa agricultura, né? Ou seja, produzir o algodão nas suas respectivas regiões. Outro ponto relevante é a questão do uso de pesticidas, né? A gente sabe, como eu bem mencionei para vocês, a agricultura do algodão tradicional, né, o cultivo tradicional, ele utiliza bastante de pesticida, enquanto, no nosso caso, a gente praticamente não utiliza nenhum tipo de pesticida. Vocês podem estar se perguntando, mas nada, vocês não utilizam nenhum tipo? Não, não é assim. A gente precisa manter algumas unidades amostrais, ou seja, a gente precisa crescer algumas plantas em ambientes mais controlados, casa de vegetação, que a gente precisa, de certa forma, em alguns momentos, aplicar pequenas quantidades desse defensivo, mas para controles localizados para alguns momentos do ano. Enquanto que no cultivo tradicional do algodão, isso não acontece, né? Durante o ciclo todo é aplicado pelo menos de 4 a 5 vezes pesticidas, e esses pesticidas é combinado aí quase 12 tipos de pesticidas diferentes para diferentes tipos de praga. Pode passar. Outro ponto para traçar uma relação é que o cultivo nosso do algodão in vitro, a gente consegue traçar o produto, a gente consegue controlar o tipo de produto, ou seja, saber exatamente qual é a fibra de algodão que a gente está produzindo, de qual variedade essa fibra de algodão ela está vindo, né? Enquanto que a cultura tradicional hoje do algodão, ela é feito um mix. Você tem algodões que são produzidos numa região A, numa região B, numa região C, que em determinado momento a pluma, né, o algodão, ela é misturada e a gente não consegue fazer um rastreamento da origem desse algodão em alguns momentos. Diferente da nossa proposta de trabalho. A gente consegue dizer exatamente qual é a variedade de algodão que a gente está utilizando, de onde vem essa fibra e a origem dessa fibra. Isso parece uma coisa simples, mas hoje algumas commodities, né, do mundo, né, que é as commodities, elas precisam que esse rastreamento esteja sendo feito de forma correta. Todo comprador ele quer saber exatamente de onde vem o seu material e para onde ele está indo. E na cultura de tecido a gente consegue fazer isso de forma muito mais rápida, né, principalmente, e muito mais segura, uma vez que todo o processo de produção acontece dentro de um laboratório, utilizando exatamente uma origem material conhecida. Outro ponto que eu falo com bastante entusiasmo, por ser hoje pesquisador da Gali, que é a questão do tipo de mão de obra que a gente tem, né?
Enquanto que a cultura in vitro, a gente tem uma mão de obra valorizada, que ela é uma mão de obra especializada, né? E onde todos os direitos trabalhistas ele é seguido, desculpa, e as condições de trabalho oferecidas são as mais saudáveis possíveis para o próprio bem-estar do funcionário. A agricultura tradicional, a gente sabe, tá bastante difundido aí, que você tem desde salários mal pagos, né, passando por trabalhos escravos e muitas vezes passando até mesmo utilizando da mão de obra infantil para gerar um produto, né? O algodão, ele acontece de forma um pouco menor, né? Mas um exemplo que talvez vocês tenham mais afinidade, que é o cultivo do cacau. Hoje, né, o cultivo do cacau, que na nossa região fica situada no sul da Bahia, né, há estudos que levantam que pelo menos de 60% a 70% do produto, né, das amêndoas geradas, de alguma forma utiliza do trabalho infantil, né? E a Gali vem justamente com essa preocupação, né, de como fazer a cultura em célula, a cultura celular, ser uma tecnologia que vai bater de frente com esse tipo de mão de obra que tanto traz problema e tanto complica em alguns momentos o desenvolvimento de algumas regiões, como vocês podem saber mesmo, no sul da Bahia, que é a região do cultivo do cacau. É uma região que recebe milhões, né, de dinheiro com a venda do cacau, mas você não vê um desenvolvimento regional, né, visto que eles utilizam bastante dessa exploração de mão de obra, seja infantil ou até mesmo do trabalho escravo. Outro contexto que é interessante da nossa proposta é minimizar o impacto, visto que boa parte da nossa produção ela pode acontecer do lado da empresa que utiliza, nesse caso, a fibra do algodão. Então, hoje, para vocês terem ideia, se a produção do Brasil acontece no Cerrado, uma vez que a fibra é produzida lá, ela precisa ser transportada para as regiões estratégicas, principalmente a região sul e sudeste, né, que utiliza dessa matéria-prima para a indústria. Se a gente pensa hoje enquanto empresa, e esse é um dos objetivos nossos, a gente quer exatamente ter unidades da empresa do lado da indústria, de fato, de forma que o produto gerado ela simplesmente esteja ali. Ou seja, você produz aqui e o consumidor está do lado, ou seja, a indústria que consome a fibra do algodão está do lado. Isso economiza, né, bastante e isso envolve toda a questão da poluição, visto que, principalmente no Brasil, esse transporte é feito por automóveis, caminhões e tudo mais. Né? Em questões de tempo, isso também é uma proposta nossa enquanto empresa e que a gente já tem validado, e esses dados que eu trago para vocês é porque a gente fez, a gente montou e a gente viu que sim, é possível. É a questão do tempo para a produção. Enquanto a produção tradicional leva aí o ciclo tradicional do algodão, chega a durar até 365 dias, né? Todo o processo, desde o plantio até a colheita e abastecimento da indústria, a gente consegue ter essa mesma fibra chegando ao destino final num prazo de 18 dias. Né? Então, alguns de vocês podem estar se perguntando, tá, então é milagre isso que vocês estão fazendo. Não, a gente está fazendo tecnologia. Né? E é isso que a Gali aposta e é isso que a Gali está levando para não só para a agricultura do algodão, mas para outras culturas que a gente também vai mencionar logo. Né? Então, outro ponto que contribui para a nossa estratégia é minimizar a questão da dependência de estocar esse material. A gente sabe que boa parte desse material que é produzido, ou seja, a fibra do algodão produzida, ela precisa ser armazenada, isso ocupa espaço, ela precisa ser catalogada, e, por sua vez, isso ocupa bastante espaço. No nosso caso, é aquele mesmo que eu trouxe para vocês. A gente produz exatamente do lado da indústria. Então, tudo que a gente vai produzindo no ritmo que a própria indústria que utiliza dessa fibra vai consumindo, de forma que a gente não precisa estar ocupando espaço para armazenar isso. Né? Outra questão, a cultura in vitro ela é completamente não dependente dos fatores ambientais. Para vocês terem uma ideia de termos de um contexto mais prático, para vocês terem ideia, hoje, recentemente eu fiz uma reunião com pesquisadores da Embrapa
E eles têm hoje no banco de dados deles fibras de algodão, né, que tem uma qualidade, um comprimento de fibra superior ao que o mercado vende. E a pergunta que eu fiz é, então por que esse material não está sendo cultivado? Não está sendo cultivado porque ela não tolera variações climáticas. É um material que tem uma fibra bonita, tem uma fibra longa, perfeita para a indústria têxtil, porém, quando se planta essa variedade, ela não vai para frente. Ela não consegue sobreviver às condições, às variações climáticas. Então, imaginem só esse mesmo material que está hoje de posse da Embrapa sendo utilizado por nós para o cultivo in vitro. Ou seja, tem uma fibra que é naturalmente melhor de qualidade, porém, ela não é cultivada naturalmente por questões ambientais. E aí entra outro ponto, que é o tempo, né? A gente consegue, isso acaba sendo repetitivo, que eu vou falar aqui, que é o tempo de produção, né? A gente produz e já fornece para o consumidor direto no tempo. Ou seja, o delivery é ali, né? Ele acontece instantaneamente. Produz e manda, produz e manda. Né? E aí eu trago para vocês alguns pontos associados ao custo, né, dessa nossa tecnologia que a gente vem pondo em prática aí. Mais agilidade, né? Ela é uma questão que é uma agricultura, né? A forma como a gente produz a fibra do algodão in vitro, ela é muito mais sustentável, né? Ela está muito mais próximo ao consumidor final, evitando tudo aquilo que eu trouxe para vocês de transporte, né? E até mesmo encarecendo muito mais esse produto. E a sustentabilidade, por todos aqueles pontos que eu falei para vocês, aqueles pontos que eu já mencionei para vocês. Necessita de muito menos área plantada, né? A gente consegue diversificar muito mais uma área plantada. Ela ajuda de certa forma, as regiões que estão favorecidas a ser devastadas para cultivo do algodão, que isso não aconteça, uma vez que a gente vem, enquanto empresa, para mostrar que é possível produzir a fibra do algodão sem gerar grandes impactos ambientais. Então, isso é possível e a gente vem provando enquanto empresa. Então, trago para vocês alguns dos pontos aqui que eu destaco da nossa estratégia enquanto empresa. Pode passar, Olivia. Tá. E aí, para vocês terem uma ideia dos valores, né, em termos de investimento, quando você compara a cultura celular, né, praticamente aí foram investidos cerca de 4,7 bilhões de dólares em empresas que trabalham em companhias que trabalham com a cultura celular, e a Gali está justamente abocanhando uma fatia desse mercado, né? Recentemente, a gente assumiu um outro patamar enquanto empresa, né? Onde a gente conseguiu chamar a atenção para investidores fortes dos Estados Unidos, que vem apostando cada vez mais na empresa, que vem acreditando que a empresa está no caminho certo. E eu quero estar convencido no final dessa apresentação que vocês também estejam enxergando isso, né? E a Gali está muito feliz de fazer parte vamos dizer, dessa parcela de companhias que vem abocanhando parte desse setor. Pode só passar. É isso, obrigado. E aqui, só para finalizar, gente, alguns pontos que a gente geralmente gosta de deixar claro para quem está assistindo a gente, né, para quem está tendo a curiosidade de conhecer um pouco a empresa, né? A questão, como eu já falei, da sustentabilidade, a gente tem como, né, bandeira nossa trabalhar com agricultura, né? E agriculturas que hoje geram impactos ambientais assustadores, né? E alguns de vocês devem estar se perguntando, tá, e aí vocês vão ficar só no algodão? Não, né? A gente quer usar essa mesma tecnologia para justamente produzir, ou seja, buscar novas culturas que também geram impactos ambientais, como o próprio algodão, e mostrar que a agricultura celular, ou seja, o cultivo celular é o caminho, né? Recentemente, do final do ano passado para cá, a Gali incorporou na sua estratégia de empresa 5 novas culturas, né? 4 novas culturas, todas elas, se vocês tiverem a curiosidade, elas estão associadas com culturas que geram algum impacto.
Hoje a Gali vem buscando fazer a mesma cultura de célula do cacau, né? A nossa ideia é mostrar que é possível se ter o chocolate através da cultura celular, né? E isso a gente já está conseguindo materializar enquanto empresa, e justamente para combater essa mão de obra escrava que tanto acontece em mão de obra infantil que acontece na Bahia. A gente vem também trabalhando com algumas espécies que buscam ser utilizadas como insumos de vacina, né? Outras culturas que também estão associadas à própria extração da borracha, né? Que a gente também conhece que é um processo bastante extrativista, que vem causando bastante problemas em algumas regiões do Brasil. Então, quando você pega todo o portfólio da Gali, não só o algodão hoje é a nossa bandeira de agricultura, não é só ela que a gente vem tentando inovar, a gente também vem tentando inovar em outras agriculturas. E para isso, desculpa, só volta um slide. Sem problema. E para isso, a gente vem utilizando de todas as tecnologias. A Luísa, que está aqui participando também da nossa palestra, é uma pessoa que também vem abraçando a ideia da Gali e vem utilizando de toda essa sua expertise na molecular para tentar nos ajudar a avançar nessa meta de realmente produzir algodão numa escala muito maior do que a gente já produziu. A ideia nossa é aumentar essa produção e mostrar que é possível ter uma produção em larga escala. Ela recentemente está aí nos ajudando a atingir esse objetivo e passa por isso, passa pela engenharia genética, passa também pela ambição de não só ficar limitado ao algodão, mas para outras culturas. E aí, para finalizar da minha parte, eu passo logo depois a fala para o David, a gente vem enxergando novos horizontes, né? Ou seja, se a gente for capaz de produzir a fibra do algodão tradicional, né, aqui todos conhecem, a fibra colorida, a fibra branca, né? A gente sabe hoje que a Embrapa Algodão já tem fibra de algodão colorido. A nossa ideia é utilizar da nossa tecnologia também para estar produzindo essa fibra de algodão colorida, que também ela é resistente a micro-organismos, bactérias, e também, por que não, resistente a diversos outros fatores, como até mesmo aqui a gente brinca, até o fogo, né? Se a gente dominar toda essa tecnologia da fibra, entender como é que a fibra é produzida, né, a partir da célula, se a gente entende isso, entende as bases genéticas por trás, é possível, de certa forma, a gente sonhar, né, voos maiores, que é justamente agregar valor a esse algodão. Então, da minha parte, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu deixo a segunda parte para o David. Eu gostaria de frisar para vocês, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta em português da parte do David. A gente vai ter toda a gentileza de fazer a tradução, explicar para o David, passar para o David o feedback também. A ideia nossa é nos ajudar aqui, todo mundo sair daqui com algum enriquecimento científico também. Agradeço a atenção e deixo esse momento para o David. Okay. David, I finished my presentation. Oh, all right, fine, Okay. thank you. Yes, Thank you. thank you, David. We can move along a little bit. First of all, Mateus, thank you for your very kind introduction, and thank you to everyone else for allowing me to speak in English, because I don't know any Portuguese. Some of the earlier work you mentioned, Mateus, that I've done actually took me to Portugal. I spent a week in Monte Claros years ago looking at some recombinant human insulin biotechnology, and 2 weeks in Campinas at another site doing another project in renewable chemicals. I've only been to Brazil once with Gali and just to São Paulo and Virens. So let me tell you what we're doing next. So Olivia, if you just move the slides along. Can you move the slide, Olivia? Or give me the presentation, whichever you'd like. Can you see it, or? Yeah, just move it. Right here, or? So my screen is not moving. Franklin, you may have control of the slides. No? Okay, no. Try it. Let me stop presenting. And do you have the control? Isn't technology wonderful?
All right. Thank you, Franklin. So this is how we do it. Everything that Franklin has been telling you about. We actually start with a cotton plant, no surprise, and we surgically remove the tissues that make the fiber from the cotton plant. We grow the cotton, we take the cotton plant from the field. We have a greenhouse here in Massachusetts. Cotton does not grow naturally, so everyone was actually quite excited to see cotton plants growing in a greenhouse here. We take these back to the lab, and we're taking a plant from nature, so it's covered with bacteria and molds and fungus and everything else. We actually have to clean the plant tissue first, clean the plant, before we do anything else with it. And there's a process that we go through with that. Open the plant up and take out the parts of the plant that are actually going to turn into fiber. The fiber cells in the plant are cast as a layer on what will later become the seed. And they elongate first inside the plant, and then the plant opens and they elongate into space. And that's so birds and animals can pick up the seeds and move them around. It's just coincidental that human beings have found that this makes a wonderful fabric. So we take those cells off, and the very first thing we want to do is make more of them. This is done by encouraging what's called callus growth, or non-differentiated growth. We've been through a variety of media to figure out which works best in our hands for making the cells grow as undifferentiated callus. For those of you who have not seen plant callus, it's a beige off-white material, and it's not completely homogeneous. There are hard parts, there are soft parts, there are sticky parts, there's lighter and darker parts. Some parts become quite brown, dark brown. That's a wound response. We don't want that. So we have to select various pieces of the initial callus growth for propagation until we get callus growth that looks quite homogeneous and grows well. After that, we have to move the callus into suspension growth. Well, why are we doing that? We've got it growing on Petri dishes, but why would we put it into suspension? We've got to make a lot of this. If we're going to make enough to be industrially useful, we have to do this on a volumetric basis, not on a surface area basis. So getting the callus cells to grow in suspension is a bit of a trick as well. We have to select cells that actually will do this and will continue to grow as undifferentiated cells and not try to make fiber. If you take a bunch of cells and they all suddenly try to make fiber inside of your fermentation tank, a continuously stirred tank reactor, CSTR, you can imagine what happens if you take a handful of cotton batton and push it into a glass of water and then try and stir that glass of water. It's not going to work very well. It turns out in our hands that we've got a very simple media, and that the cells we have isolated from callus grow quite well in suspension. Of course, they don't grow as fast as bacteria, but they grow fast enough that the various calculations of productivity that Franklin showed you earlier are real numbers based on our actual results in the lab. Suspension growth goes on until we've made the right amount of cells that we want. Then we have to take the cells out of the suspension bioreactor, and again, now we're going to spread them out probably as a single layer or something close to a single layer on a different media. Now, why do we do this? Well, in the suspension growth media, there are vitamins, auxins, plant hormones that cause the cells to grow and multiply without causing them to redifferentiate, or prevents them from redifferentiating back into the cells that make the fiber. Once we take the cells out of the suspension growth, we have to reverse that process. Wash the cells off, put them on media, and treat them with auxins and hormones and other growth conditions to get them to produce the fiber again. And this is actually where we are right now. We've made a short fiber. The fiber that the premium cotton plants make are 30 to 35 millimeters, 3.0 to 3.5 centimeters, and that's our target. After the cells have been elongated into cotton fiber, the cells actually no longer exist. This has been studied for many, many years in the literature.
Cotton cells actually create a large amount of cellulose of a very particular kind. It's crystalline, and there are alternating layers of helically wound cellulose at the microscopic level in the cotton fiber. This is why you can't just make cellulose by bacteria and have it be cotton fiber. It's not the same thing at all. The very best way to do this is to actually use the plant cell. And at the end of the elongation process, there's actually no cell left. It destroys itself in the overall process. If you take a cotton fiber and look at it under the microscope, and you can certainly find this in textbooks, there is a very thin vacuole down the center of the fiber, which presumably is the vestige of the cell, and an extremely thin layer of lipids on the surface of the cell, of the fiber, submicrons, which is probably the remains of the fiber cell wall. We do have to dry the cotton. It's going to be damp or wet or exposed to the various media, salts and hormones and growth conditions, and harvest it. We've done this directly, skipping the suspension growth stage. We do make actually quite clean fiber, because the fiber that comes from this process will not be filled with the bits and pieces of the plant, that, including the seed, that all has to be mechanically removed now in the current production process. So we do bring some process efficiencies to the overall cotton industry as well. Along the way, of course, we can do other things. We can genetically manipulate the fiber. Perhaps we can introduce color and avoid all of the dyeing industry and the problems that exists there as well. And ultimately, we may be able to change the surface properties of the fiber at a molecular level. And those are all future projects. So Olivia, or Franklin, we can step through the next few slides. Just to introduce the team, you know who I am now. Luciano Bueno is actually in Brazil as we speak. He's looking at, he's at the lab with Olivia and Franklin. And Paula is the other co-founder. She is actually a PhD in plant biology. And we have space for everyone. So if you would like to join our team, Olivia will be happy to tell you all about how to do that. And we have a couple of slides that Olivia might want to talk to all of you about right now. Olivia? Hey! Bom, vou continuar em português, mas rapidamente, eu acho que já tomou um pouquinho do tempo, e também para abrir espaço para vocês fazerem perguntas. But thank you so much, David. Bom, a gente tem espaço com certeza para vocês. Posso passar aqui no chat nosso site para vocês entrarem e conseguirem ver todas as nossas vagas. Mas mesmo que ainda não tenha, fale, putz, essa não é a vaga que eu estava sonhando, que eu estava pensando, a gente está sempre aberto para escutar o background de vocês, receber o currículo com toda a certeza do mundo. E o Franklin vai estar aqui para conversar com vocês, para passar aí pela primeira entrevista, que o RH a gente passa pela parte mais cultural, mas vai ser um prazer realmente recebê-los. A nossa casa também está sempre aberta, caso vocês queiram visitar. E a gente está localizado aqui em São Paulo, na Avenida Europa. Então, acho que fica um pouquinho longe do ABC, mas nada que o metrô e o trem não salvem, com certeza. Mas eu vou passar o nosso site e o nosso e-mail, enfim, o nosso contato, e vai ser um prazer mesmo bater esse papo. E agora abrir um espaço para tirar dúvidas. Matheus, eu não sei como é que vocês estão de tempo, mas vai ser um prazer respondê-las. Não, a gente tem uma disponibilidade boa aqui ainda de tempo. Então podemos fazer questionamentos. Pessoal, se houve alguma questão que vocês gostariam de compartilhar, algum pensamento, algum ponto que ficou alguma dúvida, por favor, se manifestem. Se quiser fazer verbalmente, não sinto retraído. E caso contrário, pode também se manifestar ali no chat. A gente vai ter o maior prazer de transmitir aqui para os nossos ilustres palestrantes, né? Com certeza. Acho que para talvez iniciar, enquanto o pessoal já se organiza, eu tenho uma série de questionamentos que eu acho que caberia, né? Mas eu não quero trazer todos exatamente para instigar os alunos aqui também a contribuírem, né? Mas
talvez acho que eu não sei se eu faço em inglês, posso fazer em português, o que vocês... Vou fazer acho que em inglês, Se pode quiser ser? fazer em inglês, e aí o David e o Franklin também vai entender. Então, Isso, daí isso. se a gente preferir qualquer coisa, eles respondem em português, mas fica à vontade se você puder fazer em inglês. Não, Whatever works. Yeah, Whatever yeah. works. No, I just would like to know because Brazil, it's a country that has a lot of outstanding conditions for traditional crop industry, and I don't know exactly, but what I got by feeling, it's Galit's revolutionizing company that measured work in vitro with cell growth, and what was the decision to come to Brazil and also establish a part of the company here. What the favorite environmental at Brazil that would give some good conditions for all the global companies, you know? Sure. Sure. Well, of course, all good things happen by accident. So this was not the plan. Paulo and Luciano started in Brazil, and of course, like everybody else in the world, they want to come to the United States and to California in particular, which is probably the worst place to put a company today, unless you're an IT company. And the other side of the country in Boston, the Boston area, has also been traditionally a startup area, but not so heavily IT, many other types of industries. So very quickly, Luciano came out here and rented space in the most expensive space right next to Ginkgo Bioworks here in Boston. And that turned out to be much too expensive. So he phoned me. I was consulting very briefly at the time and said, where should we go? We want to be close to a university, and close to a community of scientists, but also recognized by the financing and by the venture capital industry. So there are two places that immediately come to my mind. One, you will have heard of both of them: Madison, Wisconsin, which is kind of in the center of the United States, and Amherst, Massachusetts. Both have similar reputations. Well, we're only 2 miles from Boston, so Luciano came out here, liked it, and rented lab space. And so we were a year and a half in the startup incubator here at the University of Massachusetts, and just recently, about 6 months ago, got too big. So we moved literally up the street. We were able to find a building that had been built many years ago for environmental testing and was empty, but it was considered lab space, so we moved in. Now, to your larger question, Mateus, about Brazil. Well, between former President Trump's very bad immigration policy and COVID, we decided to keep the lab going in Brazil, which turns out to be a great thing. So we are an international startup, which confuses venture capital people. They wonder, how are you doing that? Until we point out that we are only one time zone apart. That 10-hour flight in between, it's not so important. But that 1 hour time zone versus 8 or 12 is a big deal. So it's actually very convenient to have a place on the East Coast of the United States and in Brazil. Nice. So here we are. Yeah, it's very good for us, though. That's nice. Bom, vocês me permitem, eu vou fazer uma questão em português para incentivar os alunos aqui também. Acho que se eu ficar fazendo só em inglês, talvez eles se sintam retraídos aqui, né? Vamos lá, ó, a Gabriela que levantou a mão. Vamos lá, Gabriela, pode fazer o questionamento. Pode ser em português mesmo. Okay, I will try to ask in English, but I am not going to turn on my camera because I will feel more nervous. So this is not my area of work, but okay, I am biomedical engineer, and everything that is biotechnology is a little bit new for me. So when you start to talk about cotton,
in the presentation was the first time that I saw the cotton plant, you know. Oh. And for me, it's more difficult imagining how you can do all the process. You talk about that in space is only 1% of the space that you could use in a normal situation of I don't know the name, but for me, it's very hard to imagine how you do the in vitro cotton, you know, an image, like how looks the environment there. It's something that it's in my mind, and I don't know if maybe you or other are going to talk later, but it's a doubt that I have, like how looks that, how the company looks, how the cotton in vitro looks when it's in the process, because maybe at the end is the same than the normal cotton, but the process, the in vitro process, it's something that I would like to imagine or see. Well, let me try and describe it to you. It's really not very interesting. It is. Thank you for your question. It's very interesting. Yeah, that's that. Thank you, Gabriela. It's a big tank. It's a big tank or a big flask filled with beige colored stuff. It doesn't look like a plant at all. But to your earlier question, which is I would expect from an engineer, is how do we get this efficiency? So Franklin or Livia, if you can go back to the picture of the cotton plant on the slide while we're talking here. And, you know, Gabriela and everybody else, what you will notice is there's really not very much cotton per space, right? There's that little thing that's getting picked off by somebody's hand. And there's a lot of empty space around it. And, you know, that is what we fill up. There is no empty space in a fermenter. So that fuzzy white cotton ball is not what is inside the fermenter. What is inside the fermenter are cells growing just like any other fermentation. Mammalian, fungal, bacterial. Plant cells are quite a bit larger and so have different physical stirring parameters. Amazingly, our plant cells, our cotton cells, do not seem to be sensitive to shear. So when you stir something, there at the edges of the impeller, you have very high linear velocities that can actually create cavitation behind them if they're going too fast. And that the energy deposited in those cavities that exist only for a very, very short period of time is very high, and it will destroy cells. So you have to be careful, especially true for mammalian cells. Our plant cells are even larger, 30 microns, 50 microns, very big compared to a 2-micron bacterial cell. Usually, cells become more sensitive to that shear stress the bigger they get. Turns out our cotton plant cells must have very strong cell walls because they are not particularly sensitive. I can turn up the agitation fairly high and I don't kill the cells. So I don't have a good picture to show you what this looks like, but it looks like really any other fermentation. It looks like applesauce actually when the tank is fully grown. So we're taking all that empty space you see around the cotton ball inside a tank and filling it with cells, which you can only do if you collapse everything to a cellular level and don't have to have any organization of stems and leaves and roots and other things. Sorry for the long answer. So great. We have another one question here in the chat. Victor, just good afternoon. I have a question. Why GALI start the production especially with cotton? Cotton has some genetic or chromosomal advantage for the study of just economic advantage? Well, you have to start with something that's of interest to you and you think is a good business opportunity. I'm a scientist. I'm not particularly interested in money, but we do operate in a for-profit society
So we do have to do things that generate wealth, and wealth is not just money, but generate wealth so that people can be employed and work and have good lives and raise their families and live well. So cotton has that market advantage that attracts investment and attracts business. Frankly, cotton on a chromosomal level is a mess. It's polyploid, there's tetraploid, there's diploid, and stuff in between. It is not a friendly plant to work with at a genetic level. But it's not going to be the only plant that Gali works with. And this speaks to the larger area of cellular agriculture. We make a big fuss today about going from 7 billion people to 9 billion people, I think, by 2045 or whatever the deadline is. And that's a substantial increase. I'm not sure what the carrying capacity of the Earth is, 10 billion, 11? The frightening part about that period of time is while the population is only going to increase by 2 billion people, the global middle class is going to increase from about 1.5 billion to almost 5 billion, over 3 times. And if we define middle class as people who want to consume more energy and more food than they used to, cellular agriculture is extraordinarily important for our survival. So we are in that arena as well. It won't just be cotton. Cotton has some advantage. We're not producing a drug, we're not producing a food, so our production methods do not have to be quite as rigorous. And I come out of the pharmaceutical industry originally. So there's some operational advantage there as well. Thank you. I was just wondering because my field is animal biotechnology, and we still don't have a good efficiency of a large-scale production and culture of cells in vitro, especially thinking in the production of I don't know, a hamburger, a meat, you know, and how far, I don't know if you have this parameter, but how far in the cotton cell culture and also the differentiation process is the efficiency of the process is good enough to justify the activity, you know, because sorry, because I don't have the background of the plant biology and also from the company, but I was just compare the different scenarios, you know, because on the animal field it's not activity that give us enough profit to justify the activity yet, because it's a low efficiency process yet, because we will need a large tanks of culture cells to get a beef. And I don't know in the cotton if it is a good efficiency process or not. How long, how far we are from a good efficient process? Well, that's a very good question, Matthias. I'm a chemist by training, a synthetic organic chemist, but I've worked as a process chemist, not as a chemical engineer. And the process, of course, is everything. And it has to be efficient, cost effective, no waste, everything else. And efficient with the amount of starting material coming in has to be matched to the amount of material going out. And not, as I said, not make waste along the way. The cellular agriculture meat companies are commercial now. You can buy their material in the stores. There is a reason it's just hamburger, is because while we can grow those meat cells, and I've done some work with these companies, while we can grow them individually and in a mass, we do not have the structure of the tissue with all the different differentiation. That has not happened yet. It may not be necessary either if we just want protein that tastes like meat. Plant cell work is well behind that. There are very, very few companies doing it. I was lucky enough to work with Bristol Myers Squibb.
20 years ago running plant cell culture for the production of paclitaxel, so that we did not have to cut down every yew tree on the planet just to get a few grams of Taxol. That process is still running. I'm talking to the company now, trying to get them to grow our cotton cells for us. And it's very efficient, but that took years. That's not something that happened in 18 months at a startup company. So process development never stops. It goes on and on and on. Another story from the pharmaceutical industry, penicillin and cephalosporins are very common drugs. Those processes are 70 years old now. They started after World War II, and they are very, very efficient. But that took a long time. So when do you take a process and start selling your product? The answer is as soon as possible. There will be in the marketplace people who are price insensitive and will simply buy your material because it's new and they want to be new. Like the person who wants the next iPhone right away. As soon as it comes out, they don't care what it costs. And then from that point, the price begins to drop as you develop your process, and it's more and more accessible to other people. Nice, that's nice. Muito bem. Algum outro questionamento, pessoal? Dúvidas? O Vitor colocou no chat. Vitor, I can, yes. And Franklin, please, if you want to answer too, of course. Yes, the answer to Dieter's question is yes, but it's very early days, so I have not very much to say. But yes, those things are very important. Bom. Luisa. Yeah, hi. I didn't want to ask you a lot because I'm going to be there like really soon, but it's a wonderful opportunity to have you all here, because in this time I am a researcher and also a teacher, so I'm a professor too, and actually I participated last year in this seminar, and as Franklin said, I'm going to join Gali in 2 weeks, actually. So, and actually related to the last question of Victor, it's the point that I'm trying to go into focus, because it's my research topic. I've been working in epigenetics and transcription and transcriptome and omics level in tomato and also in Setaria viridis, that it's a C4 species. So I think that this is a really good opportunity to all the students to know the future. You know, I think that Gali is going to the future. So this, for you, it's like to check that everything is changing, and we have a really big challenge, as David mentioned, for food, and actually for all the things that we will need now. So the epigenetics, actually, it's growing like a really good field to increase some of this knowledge that we already know, and to make more effective and increase the efficiency of the process, as David mentioned. So I think that there are many levels of many areas that we can broad to improve the process and to make different things for the future. No? So it's like a really good opportunity for you to have this seminar, this wonderful seminar. Congratulations, Franklin, David, and Livia. It was really nice to see you, and okay, we will see you soon, I think. Yeah, I'm looking forward to seeing you in person, Luisa. Yeah. Yeah, it's a pleasure to meet you. Okay. I'm so happy to share this moment with you, Luisa, also. Yeah, I didn't know that you was here, Frankie, so it's a really nice you. That's nice. Okay. So, just a quick question, just more of a curiosity. How hard is to set up a large-scale production of cotton in vitro? It's very hard to do that? Well, there are two answers. One, to grow the cells as we are growing them now
in large masses in CSTRs, continuous stirred tank reactors. It's really just a question of finding a reactor. Our media is simple. The process for actually growing it in the tank is simple. The cells seem to be fairly robust. So that part is really just finding contract space that's available. Now, how to get those cells to elongate into cotton, we are going to have to design some bioreactors because no one does this, right? That's why we're here. That's why we exist. Yeah, it's difficult to maintain the cells undifferentiated. Actually, no. And plants do this generally. This is a phenomena that is known and has been known for a very long time, and so we are exploiting that piece of science. Oh, that's nice. That's nice. Oh, that's great. Júlio, let's just. Pode falar, Júlio. Boa tarde, obrigado pela palestra. Bom, queria perguntar sobre, bom, o algodão, né? É um dos cultivos que mais consome água. Vocês falaram que vem trabalhando, né, para minimizar isso. Então, eu queria saber o que tipo de trabalhos, né, você faz para minimizar o consumo de água. E se tem já assim, o dado, né, ou se poderia ter um dado para dizer que tem um consumo de água ideal, né, até por área. Obrigado. Franklin, do you quando want a to gente talk about water recycling? Yeah. Yes. Quando você pensa essa questão da economia, Júlia, pensando na agricultura, quando a gente faz a comparação da cultura in vitro com a agricultura tradicional, né? Então, para você pensar hoje, para manter uma região como o Cerrado, né, que é uma região tradicionalmente que tem baixos índices pluviométricos, o algodão que a gente produz hoje, ele precisa de um sistema de irrigação, né? E aí que entra essa diferença, Júlio. Você tem um sistema de irrigação para manter uma cultura alta, né? Consequentemente, quando você compara com o cultivo in vitro, que basicamente a água que a gente utiliza é para o preparo do meio, né? Você já consegue de cara ver uma diferença nítida aí. Então, isso não é só para a agricultura do algodão, né? Essa relação é levada para qualquer cultivo quando você compara o cultivo outdoor, né, o cultivo tradicional, com o cultivo in vitro, né? Então, isso é uma forma que não só se aplica ao algodão, se aplica a qualquer cultura hoje que você consegue cultivar ela in vitro em relação ao ambiente externo, ou seja, outdoor. Certo? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. Perfeito. Ok. Mais algum questionamento, pessoal? Dúvidas? Reflexões? Currículos? Depois manda para a Lívia ali. É verdade, gente. Já vou até mandar aqui no chat o meu e-mail. Ou vocês podem aplicar diretamente no site. Vai ser um prazer. Bacana. Então, legal. Não, então, se não tem mais questionamentos, acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu agradeço mais uma vez ao Franklin, à Lívia, né? And especially Dr. Dodds. Thank you very much for the talk and being here today with us. It was a pleasure. And I hope the students have the opportunity to be in touch with you soon. If they want to apply a job position in Gali, that would be very good. Of course. Let's go, guys. Send your CV. Thank you very much. It was a nice afternoon, and it's very good to know about a company like Gali acting in Brazil and also in US, and have a lot of Brazilian and the founder in the company, and also now helping to raise the company here in Brazil and as well in US. So it's a pleasure to have this notes. So thank you very much, guys, and it was a pleasure. My pleasure too. Thank you so much for the opportunity. Thank you. Guys. Valeu, Bye, pessoal. Obrigadão, gente. Obrigada pela oportunidade, Matheus. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde. Gente. Tchau, tchau.